Bem, boa noite. Aqui eu tenho informação que eu estou ao vivo. Mais alguém presente? Por favor, se alguém estiver presente, se manifeste enquanto eu me organizo aqui. Iranildo, meu amigo, boa noite, tudo bem? Mais alguém que pudesse me informar se me ouve bem, se meu áudio está compreensível, por favor? Opa, boa. Casagrande Senzala, Iranildo. Eu lembro que uma vez, Iranildo, numa conversa você disse que conheceu uma sobrinha de Gilberto Freire. Não sei se você lembra dessa conversa, lá em Vila Velha, num restaurante. Não sei se você se lembra disso. Tá lembrado? Não sei se ele viu. Ó, foi aluno dela. Você lembra do nome dela? E de que área que ela é, que a professora era, sobrinha dele? Oi, Paulo. Isso. Depois o Iranildo deve responder e seria até interessante que numa live futura trazer se o Iranildo é isso da sociologia. Então, Iranildo, não sei se você tem o contato com ela. Iranildo é um grande amigo meu, psicólogo, e informou que ele foi aluno dessa professora da sociologia, sobrinha do Gilberto Freire. E quem sabe a gente consegue trazê-la aqui para talvez para encerrar essa discussão sobre o Gilberto Freire, sobre Casagrande Senzala. E nós, obviamente, não conseguiremos, né, nessa nossa proposta esgotar todo o livro, porque é uma obra extensa. Quem teve contato com Casagrande Senzala sabe que é uma obra extensa e densa, com uma série de críticas feitas à obra, uma série de considerações. Como toda obra clássica, ela tem essas ponderações a respeito dela. E, como vocês também que me acompanham sabem, eu tenho feito uma leitura, no sentido, um conjunto de explanações sobre toda essa obra. Como eu fiz com Raiz do Brasil, eu pelo menos estou começando a fazer com Casagrande Senzala. A diferença que Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, é que eu dediquei um vídeo para cada capítulo. Então tem até a playlist no canal sobre Raiz do Brasil. Tem um vídeo a mais em que eu trouxe o professor
o professor Tiago Nicodemo, que é um professor da historiografia, que fez uma discussão, ele defendeu uma dissertação e uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, perdão, sobre o Sérgio Buarque. Então ele explanou quem não pôde participar no dia. Essa entrevista ela está lá no nosso canal também, foi uma conversa bem bacana. Então, da mesma forma, com Casagrande Senzala, eu estou aí dedicando alguns vídeos à obra, só que tem um colega aqui falando do Canavieiro. Vai ter Canavieiro, mas essa outra parte ela ainda não chegou ainda no... Não, apesar que o Gilberto Freire está falando da década de 30, né? Então se encaixa aqui essa dimensão canavieira também que você está mencionando, Marcelo. Então eu estou fazendo da mesma forma essa leitura, só que eu estou dedicando mais vídeos para cada um dos capítulos. Então esse, por exemplo, o capítulo 2 em que nós estamos, já é o terceiro vídeo. Então é interessante para que você, se você não tem contato com Casagrande Senzala, é que você veja esses vídeos anteriores que estão lá no canal e principalmente que você leia a obra Casagrande Senzala, porque esses vídeos aqui, eles não substituem, obviamente, a leitura de Casagrande Senzala. Eles são a minha leitura, a minha compreensão sobre a obra, né? Então eles são uma ajuda, uma introdução e principalmente um convite à leitura da obra, né? Mas obviamente ela não substitui, essa minha explanação ela não substitui a leitura de Casagrande Senzala, principalmente uma obra que é um clássico do pensamento social brasileiro. E como todo clássico do pensamento social brasileiro, da mesma forma que já falei de Raiz do Brasil, muito já se foi falado, discutido, escrito, palestrado, cursos ministrados sobre essa obra Casagrande Senzala. Então aqui, obviamente, a minha proposta não é esgotar esse trecho de um dos capítulos de Casagrande Senzala. Em cada um desses vídeos do livro do Casagrande Senzala, eu dedico eu analiso mais ou menos 20 páginas do livro. Então, nesse vídeo de hoje, eu estou aí nas penúltimas 20 páginas do segundo capítulo. Eu não estou mencionando as páginas porque são diferentes edições que o livro tem. Então eu prefiro não mencionar as páginas, mas eu estou aí já caminhando para o final do segundo capítulo. Então provavelmente serão 4 vídeos só sobre o segundo capítulo de Casagrande Senzala. E como todo clássico do pensamento brasileiro, ele tem é fácil acessá-lo. Então você pode baixar na internet para você ler. E é o ideal que você leia a obra. E você pode pedir para mim também. Provavelmente você não vai precisar disso, que você é bem mais safo do que eu nessa dimensão da informática. Você vai conseguir baixar o livro. Ele é de fácil acesso, mas eu posso te mandar o arquivo também para você ler Casagrande Senzala. Que como todo clássico, ele deve ser lido. Então são essas considerações iniciais que eu sempre faço antes de começarmos essa nossa explanação sobre essa obra. E diferente dos outros vídeos, como está sendo feito na forma de live e como foi apresentado no convite, a ideia aqui é ser uma aula, né? O convite foi para uma aula pública ou uma aula aberta, seja como for que você venha chamar, a ideia é que seja uma aula mesmo. Então durante a explanação você pode mandar questões, perguntas que eu tentarei responder no decorrer da explanação, que eu acho melhor do que deixar para o final, que pode ficar um tempinho apertado e eu não conseguir responder todas. Eu vou aí durante a apresentação, quando as questões forem aparecendo, eu vou respondendo ao longo da explanação. Então, como eu disse anteriormente, eu estou no segundo capítulo, né, de Casagrande Senzala, escrito por Gilberto Freire. Capítulo 2, em que o Gilberto Freire ele fala especificamente sobre os indígenas. Então Gilberto Freire ele está aí fazendo uma leitura própria, peculiar, sobre a formação social do Brasil. Ele está com a sua pesquisa, com a sua interpretação, explicando como se deu a formação da sociedade brasileira. Essa é o mote, essa o objetivo de Casagrande Senzala.
E ele tem uma leitura, podemos chamar de culturalista, da formação dessa sociedade brasileira. Então, de que viés culturalista é esse? Ele vai trazer uma explicação de que a sociedade brasileira ela se formou do encontro de diferentes culturas. E que culturas foram essas? A cultura branca, dos portugueses que vieram para cá, das culturas indígenas que aqui estavam e das culturas africanas que vieram para cá trazidas escravizadas. Essa aí será a base da explicação do Gilberto Freire sobre a formação social do Brasil. E nesse segundo capítulo, ele, como eu disse, falará ou discutirá especificamente sobre os indígenas, ou sobre a herança indígena, ou as heranças indígenas sobre a formação social brasileira. Essa é a discussão aqui no segundo capítulo de Casagrande Senzala. Então, nesse segundo capítulo, ele vai, digamos assim, esquecer da herança africana, que ele falou bastante já no primeiro capítulo, e ele vai focar seus esforços em explicar, ou em apresentar, em discutir, ou em explanar sobre a herança, ou as heranças das culturas indígenas sobre a formação social do Brasil. E eu já comecei essa discussão nos 2 vídeos anteriores sobre o capítulo 2. Não vou retomar toda essa discussão, porque essa aula aqui, como nas outras lives dessas aulas públicas, a proposta é ser um tempo de 45 minutos. Então, se eu for retomar nesses outros vídeos, eu vou acabar tocando no assunto específico que é desse trecho. Então, nos vídeos anteriores, que são das páginas anteriores, o Gilberto Freire, então, ele começa a explanar quais foram as heranças que esse contato com os indígenas deixaram para a formação social do Brasil. Lembrando que, da mesma forma que Raiz do Brasil, por onde que Gilberto Freire ele começa a explicar a formação social do Brasil? Ele começa pela Europa. Ele começa da mesma forma que o Sérgio Buarque de Holanda, em Raiz do Brasil. O Gilberto Freire começa a explicar o Brasil, lá na década de 30, quando o livro é escrito, ele começa a explicar o Brasil pela Europa. E quem viu a entrevista com o Thiago Nicodemo sobre o Sérgio Buarque, viu na explanação do professor, que isso era muito comum da época, nessa historiografia, ou dessa chamada pré-historiografia, na primeira metade do século XX no Brasil, não só daquele momento, né, de começar a explicar o Brasil pela Europa, pelos portugueses chegando aqui, né, e não por aqui. Então ele até falou, se você for ler a história da Índia escrita pelos indianos, eles não começam a falar da Inglaterra, né, mas esses historiadores começam a falar do Brasil pela Europa, né, pelas fronteiras da Europa, começam a falar da Europa, da chegada dos europeus aqui. Então, no caso aqui do Gilberto Freire, ele começa a falar dos indígenas que aqui estavam, e como nós sabemos, aqui estavam há milhares de anos. Lá no meu canal tem vídeos em que eu discuto isso. Começa a falar desses indígenas no segundo capítulo, que estavam aqui na temporalidade bem antes da chegada dos portugueses. Mas o Gilberto Freire começa a falar deles no segundo capítulo da obra, que é o capítulo em que nós estamos. Então a preocupação do Gilberto Freire em falar dos indígenas é de entender que heranças esses indígenas deixaram para essa sociedade brasileira que está sendo gestada por esses encontros entre esses portugueses, entre esses indígenas. Os africanos também estão nesses encontros, mas ele nesse momento, repetindo, ele está focando seus esforços em explicar os encontros com esses indígenas e não com esses grupos africanos que estão sendo trazidos para cá, escravizados. Ele fala um pouco deles lá no final desse segundo capítulo, mas ele vai dedicar todo o capítulo praticamente a falar sobre os indígenas, dos costumes indígenas, e como que eles contribuíram para a formação social do Brasil. Lembrando que Gilberto Freire, como os outros pensadores da primeira metade do século XX, como Sérgio Buarque, que nós analisamos em outros vídeos, eles têm que fontes para explicar o Brasil, o passado do Brasil? Principalmente
fontes de viajantes, ou seja, europeus que vinham para cá por motivos científicos ou outros motivos religiosos, por exemplo, e produziam descrições sobre o Brasil. Viajantes do Brasil, na época do Brasil colonial, do Brasil imperial, e com base nessas descrições é que esses pesquisadores estão produzindo essas informações ou essas narrativas sobre o Brasil, como Raiz do Brasil e, no caso aqui, como Casagrande Senzala. Então, com base nessas narrativas desses viajantes, é que Casagrande Senzala ele foi escrito. Então você pode ver que a todo momento esses viajantes são citados, e também outros intelectuais, mas quando se vai para as chamadas fontes primárias, usando um termo técnico da história, são relatos de viajantes, principalmente, que são tomados como essas fontes para essa explicação desse passado brasileiro, que está sendo discutido aqui, inclusive sobre esse passado indígena, que é um outro ponto. Os indígenas que aqui estavam eram culturas orais, eles não deixaram, no caso do território que estava se tornando o Brasil, os grupos que aqui estavam, eles não deixaram registros escritos, grafia. Então deixaram registros artísticos, como cerâmica e outros mais, que foram preservados e são recuperados pela arqueologia. Alguns deles foram queimados no criminoso incêndio do Museu Nacional, não criminoso pela administração do museu, mas pelo abandono em que o museu estava, por falta de recursos públicos. Então havia lá tanto elementos dessas culturas indígenas, mas também gravações de falas das línguas indígenas. Então esses registros posteriores que permitiram um maior conhecimento sobre essas culturas indígenas. Mas nesse momento, primeira metade do século XX, principalmente são os relatos dos viajantes e de religiosos que estavam lidando diretamente com esses indígenas. Na última parte do capítulo 2, ele vai falar muito sobre esses religiosos, ou sobre a ação da igreja sobre esses indígenas aqui no Brasil. Então são por esses relatos que se tem informação, no caso dessa historiografia ou nesse pensamento social, por esses relatos que se tem informação sobre esses indígenas. Então, e também sobre os africanos, ou sobre os africanos escravizados. Então nós podemos dizer, e essa é uma crítica a Gilberto Freire e a essa historiografia também, que essa historiografia ela é uma historiografia em que se um livro sobre a Casagrande e a Senzala, ela é feita na perspectiva da Casagrande. E quando se diz isso, não apenas porque Gilberto Freire ele era um homem da Casagrande, de família, de famílias de posse do Brasil, do Brasil rural, do Brasil agrário, e também porque as fontes utilizadas eram de homens que circulavam pela Casagrande. Isso não é uma peculiaridade, obviamente, do Gilberto Freire. Era até mas justamente pela conquista, em que os registros que existiam dessas populações indígenas, a própria oralidade, como nós veremos na última parte do capítulo 2, quando há o extermínio dessas populações indígenas, vamos chamar assim, esse registro oral, ele também se perdeu. Atualmente, por exemplo, na situação da Covid, na pandemia, diversos grupos indígenas sofreram novamente essa situação em que velhos ou idosos foram ceifados pela doença e tradições se perderam, narrativas se perderam sobre essas comunidades indígenas. Então, nesse caso aqui, se resta esses relatos dos brancos, dos colonizadores, para, por meio desses relatos, se construírem essas narrativas sobre esses grupos indígenas. Então é dessa forma que se constrói esse segundo capítulo e todo o livro. E agora do capítulo 2 especificamente sobre os indígenas. E nesse trecho, falando especificamente dele, se nós fôssemos resumir esse trecho em uma palavra, seria uma redução simplista, mas reduzindo esse trecho em uma palavra, essa palavra seria medo.
né? E que medo seria esse que o Gilberto Freire, ou a que medo é esse que o Gilberto Freire ele está se referindo? Nessa nossa aula de hoje, da mesma forma que na anterior, eu lerei bastante trechos bastante segmento desse trecho, porque são leituras importantes a serem feitas para a gente entender essa perspectiva do Gilberto Freire sobre os indígenas, nesse trecho específico. Então vamos lá. São poucos trechos, o primeiro que é um pouco mais longo, e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Então vamos lá. Abre aspas. Por uma espécie de memória social, como que herdada, o brasileiro, sobretudo na infância, quanto mais instintivo e menos intelectualizado pela educação europeia, se sente estranhamente próximo da floresta viva, cheia de animais e monstros, que conhece pelos nomes indígenas e, em grande parte, através das experiências e superstições dos índios. Então, lembrando que nesse segundo capítulo, o Gilberto Freire está tratando sobre a herança cultural deixada pelos grupos indígenas para a formação social brasileira. E mesmo que o Gilberto Freire ele faça uma descrição densa, digamos assim, sobre diferentes grupos indígenas, ele cai em algo comum, que é colocar esses diferentes grupos indígenas que aqui estavam, que eram diversos entre si, em organização política, cultural e até religiosa, num grande pacotão, como se a herança que esses grupos deixaram fosse única. É claro que eu estou sendo simplista, ele em alguns momentos ele coloca de forma mais aprofundada essa distinção. Mas na hora de apresentar essa herança, ou essas heranças indígenas, ele se aproxima dessa uniformidade dessa herança, sendo que esses grupos eram diversos. Então, quando ele fala, por exemplo, desse medo, e de que medos seriam esses? Desses monstros. E de que monstros o Gilberto Freire está falando? Então, ele vai fazer uma série de descrições sobre... como eu posso dizer, entidades, digamos assim, que são evocadas na infância como fontes de medo. Seria a figura do bicho-papão, né, em geral, ou esses seres com os quais se assustam a criança, que existem as cantigas de niná, que de niná não tem nada, ou aquelas entidades que se utilizam para assustar as crianças, que na verdade, nos tempos em que nós vivemos hoje, não fazem muito mais efeito. E esse é outro ponto interessante, que quando Gilberto Freire ele escreveu Casa Grande Senzala, ele escreveu na década de 30, ou seja, naquele momento o Brasil ele estava começando, e bota começando nisso, nos seus primeiros e rudimentares passos na sua industrialização. Ou seja, o Brasil naquele momento ele ainda era um Brasil rural, um Brasil que seus rincões não conheciam luz elétrica, um país ainda que não tinha uma expansão de meios de comunicação. Então eram nos rincões do Brasil, e por que não dizer até nas grandes cidades, uma série de narrativas supersticiosas ou místicas, ou encharcadas de religiosidade, eram difundidas e eram cridas. Então essas crianças desse mundo, que televisão, rádio, acesso à leitura, então o próprio Gilberto Freire, os mais aprofundados na leitura de Gilberto Freire, veio muito na obra dele a própria infância dele, nesse mundo rural em que ele cresceu, né, que é bem anterior a esse da década de 30. Então, ele coloca que esse medo infantil, né, que às vezes também é dos adultos, né, quanto é menos intelectualizado no sentido do pensamento europeu.
Estou reproduzindo aqui a argumentação do Gilberto Freire. Quanto menos europeizado é esse brasileiro, mais ele é encharcado desse medo que não se sabe muito bem o que é, ou do que é esse medo, que na verdade é um medo desse sobrenatural que é muito natural, que na verdade é esse medo da floresta, dos seres que viviam na floresta, que ele vai descrever como as entidades indígenas, ou os divinizados, os seres cultuados e celebrados pelos indígenas são seres da floresta, que são seres onde os indígenas habitavam. Então, essa ligação com a floresta e com uma reverência que se torna medo, seria uma grande herança indígena presente na formação social brasileira, na formação cultural brasileira. Então, ele afirma isso, e ele vai discutir esse ponto, ou ele vai se dedicar praticamente toda essa parte do segundo capítulo a discutir como que esse medo desse mundo da floresta e dos seres espirituais que habitam essa floresta. Lembrando que para os indígenas não havia essa separação material e espiritual que o mundo ocidental e cristão tem, mas como que a formação cultural brasileira e social brasileira herdou esse medo, né, ou essa reverência que se torna medo a esse mundo espiritual que vem da floresta. E para o Gilberto Freire, quanto menos influenciado pelo pensamento europeu é o brasileiro, a comunidade brasileira, maior é esse medo, mesmo que o brasileiro não saiba disso. Isso está no inconsciente coletivo, digamos assim, do brasileiro. Continuando nesse ponto, em outro trecho ele diz assim, abre aspas, o menino brasileiro do que tem medo não é tanto de nenhum bicho em particular, como no bicho em geral, um bicho que não se sabe bem qual seja, espécie de síntese da ignorância do brasileiro, tanto da fauna como da flora do seu país. Um bicho místico, horroroso, indefinível, que na verdade seria aí a síntese de todas essas entidades indígenas que ele descreve, que são aí condensadas nessa memória social que ele mencionou aí nesse trecho inicial, que encharcam a cultura brasileira. E quanto menos presente é a cultura europeia nessa formação social brasileira, mais intensa é a influência dessa cultura indígena, desse medo, desse universo sobrenatural ou espiritual indígena, né? Então ele continua, mais um trecho, abre aspas. Esse medo que nos comunica o fato de estarmos ainda tão próximos da mata viva e virgem e de sobreviver em nós, diminuído, mas não destruído, o animismo indígena. Né? O que seria esse animismo? Né? O animismo é uma crença de que os seres que não são humanos, tanto seres inanimados como rochas, lugares, espaços, ou seres animados como animais, plantas, eles têm uma essência espiritual, eles têm uma alma. Essa é a ideia do animismo. Então ele define essas culturas indígenas que aqui estavam como culturas animistas, culturas que entendiam que lugares da floresta, que animais da floresta, que árvores ou pedras ou espaços tinham uma dimensão espiritual, espiritualizada, né? E esse medo, ou essa referência e essa reverência, ela se permanece na nossa formação cultural, na forma de medo. Né? Como nós não sabemos ou não temos uma explicação ou uma comunicação direta com o que é essa dimensão espiritual indígena, restou o quê? O medo, né? Que é esse medo do desconhecido, né? Daquilo que não se sabe o que é. O que era reverência para o indígena, o que era respeito por indígena, se transforma nessa nossa formação social, desligada desse passado,
pela ruptura que nós veremos no final do capítulo 2, da presença do colonizador, resta o quê? O medo, né? Só que o próprio Gilberto Freire, quando ele vai explicar essa herança indígena, ele está aí encharcado, vocês devem ter percebido isso, dessa cultura europeia. Gilberto Freire é um homem, repito, da Casa Grande, que cresceu, estudou no exterior e cresceu dentro de uma cultura europeizada. Então, ele, como os intelectuais brasileiros da primeira metade do século XX, e podemos botar aí para frente também, são intelectuais que estão falando com uma lente que é influenciada pelo pensamento europeu, que é uma lente influenciada pelo raciocínio europeu, como alguns dizem, pelo raciocínio colonizado também, né? Não à toa, nessa leitura, né, espero que vocês leiam, quem aí não leu, em vários momentos os indígenas são chamados, por exemplo, de primitivos. Né? E o que significa chamar os indígenas de primitivos? Essa nomenclatura é uma nomenclatura que vem principalmente do século XIX, que é o século do neocolonialismo ou do imperialismo, em que a Europa está numa nova onda de expansão, de conquista territorial sobre outros locais, sobre a Ásia, sobre a África, sobre a Oceania. E lá, nesses locais, os europeus encontram comunidades que em alguns lugares são caçadores e coletoras, em outros vivem de uma agricultura inicial. E na concepção europeia, essas comunidades vivem de uma forma muito parecida com os chamados primeiros seres humanos. Tanto uma perspectiva religiosa, como Adão e Eva, que estavam no paraíso, estavam ali nus, como muitas dessas comunidades, colhendo ali da natureza, ou como diziam aí os primeiros passos da ciência evolucionista, estavam como os primeiros seres humanos também como caçadores e coletores. Então, numa visão evolucionista dos europeus, eles diziam que essas comunidades africanas, ou essas comunidades aqui também na América, eram comunidades primitivas, ou seja, viviam como os primeiros seres humanos. E o Gilberto Freire reproduz isso daqui como praticamente todos os pensadores do Ocidente, incluindo o Brasil, europeizados, aí na primeira metade do século XX, que estão aí bebendo dessa lógica europeia imperialista, de que esses grupos aqui, eles são também primitivos, eles vivem como os primeiros seres humanos. Apesar de Gilberto Freire, como nós vimos nos vídeos anteriores, ele fazer algumas rupturas com esse pensamento, ele colocar algumas diferenças, ele usa termos que aqui se repetem, como chama essas culturas de culturas atrasadas, como aqui primitivos. Então ele coloca uma leitura, que é uma leitura desse mundo colonial, em que os grupos humanos aparecem como hierarquizados entre si. O que o Gilberto Freire tem de diferença é que ele não coloca como um problema genético dessa hierarquização, né? Ele coloca como... Ele começa a colocar o pé na cultura para explicar essa diferença, mas ele ainda trabalha numa perspectiva hierarquizada entre essas culturas. Por exemplo, num outro trecho, ele chama, quando ele está descrevendo as culturas indígenas, explicando as culturas indígenas, a religiosidade indígena, ele chama as entidades sobrenaturais indígenas de demônios. E ele, na leitura, não deixa muito bem claro se ele está dizendo que os europeus chamavam assim essas entidades, que a gente sabe que a maioria dos europeus, dos colonizadores, entendiam que aquelas entidades indígenas eram demônios, liam com uma lente cristã, ou se ele, o próprio Gilberto Freire, está chamando de demônios, né? Ele cai nessa. E, por exemplo, em outro momento, uma leitura direta, abre aspas, ele diz o seguinte: a vida selvagem toda, através de suas diversas fases, se achava impregnada de um animismo e de um totemismo. O que é o totemismo? É a crença de que uma comunidade ela tem uma ligação mística com um totem. E o que é um totem? É um
um ser, né, inanimado, pode ser uma escultura, alguma coisa assim, que tem uma ligação mística com esse grupo. De uma magia sexual que forçosamente se comunicaria à cultura do invasor. Esta só os fez deformar e não os destruiu. Ou seja, mais uma vez ele chama esses grupos indígenas de selvagens, ou seja, que era um chamamento comum aqui. E nesse ponto, ele coloca, quando ele está explicando essas culturas, ele repete a ideia do animismo, acrescenta aqui a perspectiva do totemismo, que eu expliquei aqui o que seja, né? E volta, né, com boa parte da obra do Casagrande Senzala, na perspectiva da sexualidade, de que essa cultura religiosa indígena era impregnada dessa sexualidade, e que os europeus eles não destroem, pelo contrário, eles deformam, né? E ele fala isso nas partes anteriores, leia ou assista os nossos vídeos anteriores. E aí, para encerrar essa parte, encerrar o vídeo, o que ele vai falar? Ele apresenta os traços da vida primitiva, e o primitivo é dele, né? Não sou eu que estou colocando, ele chama de primitiva a vida desses grupos indígenas, traços da vida primitiva que subsistem na cultura brasileira. Então ele repete diferentes vezes esse chamamento desses grupos indígenas de primitivos. Então ele tem a concepção de que esses grupos são primitivos. Ele pode não ser a mesma concepção racial, mas ele tem uma perspectiva de que esses grupos são grupos atrasados, que ele usa também esse termo em diferentes pontos do texto, chamando esses grupos de atrasados, né? Então, que traços desses grupos indígenas permaneceriam aí na cultura brasileira? O próprio medo, que ele já explicou anteriormente, que nós falamos, que está impregnado nessa dimensão das crendices populares, na dimensão do mundo infantil do brasileiro, né? E também do mundo adulto, naqueles locais menos impregnados da cultura europeia, na leitura dele, né? Lembrando que ele está falando disso num Brasil rural, da primeira metade do século XX. Também outra herança dessas culturas indígenas era a sexualização com animais e plantas, e como ele aí vai fazer uma descrição intensa e profunda sobre a iniciação sexual dos meninos com animais, com plantas. Ele vai dizer que isso acontece muito no meio rural. Eu estava quase imaginando que ele ia falar da iniciação sexual dele com algum animal, porque ele fala que isso acontecia, e como ele era um homem do mundo rural também. Então, enfim, leia lá que você vai ter uma descrição bem detalhada da iniciação sexual do brasileiro com animais do mundo rural, né? Então, segundo ele, e com plantas também, né? Segundo ele, isso é uma herança cultural indígena. E por fim, né, ele apresenta que o furor é uma herança também cultural indígena presente na formação social brasileira. Furor de ira, de raiva, de explosão, né, do humor. Que seria também uma herança da cultural indígena. E ele vai apontar que essa herança ela se dá até nos movimentos políticos brasileiros. Ele vai entender que as revoltas, os levantes, as organizações políticas, nos seus ímpetos, nas suas ações intempestivas, isso seria um reflexo desse furor. Que é uma leitura, fazendo uma crítica, né, ao livro, é uma leitura muito apressada, né? Como é que se defende uma coisa dessa? Que os movimentos políticos, que são vários, né, em toda a história brasileira, seriam um reflexo do furor, desse furor, que é uma herança indígena. Mas para ele é. Então é muito mais uma elucubração ou uma suposição do que algo que seja assim, né? Que existem diferentes movimentos políticos brasileiros em diferentes épocas que têm explicações distintas. Dizer que eles são heranças
do furor que vem das populações indígenas é uma leitura, na minha visão, muito apressada, né, sobre esses movimentos. Então, nesse trecho, são essas heranças do universo indígena que ele entende que se refletem na formação social do Brasil, né? Então, nós estamos aí chegando ao final do nosso vídeo. Se alguém tiver alguma questão para deixar para a gente, nós temos alguns minutinhos ainda para responder. Vocês podem fazer, estou atento aos comentários. Bem, se não temos questões, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que você tenha gostado, e siga o nosso trabalho aqui pelo perfil no Instagram, também lá no YouTube, e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e a todas, fiquem bem e até a próxima.